A luta entre Ilia Topuria e Justin Gaethje mal foi oficializada e já pode ser cancelada. Assim como a luta entre Islam Makhachev e Kamaru Usman, que também já foi cancelada. Vamos falar sobre tudo isso. E também comentar sobre essa decisão do Diego Lopes, que pode mudar pra sempre a carreira dele. E pra fechar, uma pequena opinião minha sobre o futuro do Conor McGregor, que pode ter sido alterado por causa de um anúncio recente. Mas antes, pessoal, eu lembro pra vocês que nesse sábado vai ter o UFC no México, Brandon Moreno contra Loner Kavanagh, e em breve vou revelar pra vocês qual é a promoção especial da Stake pra esse final de semana. E claro, próximo sábado estaremos lá em Las Vegas. Sim, eu estarei presencialmente em Las Vegas pra assistir a luta entre Max Holloway e Charles do Bronx pelo cinturão BMF. Essa luta também já tá disponível na Stake pra você fazer sua fezinha, e quando chegar mais perto da luta eu vou revelar pra vocês qual é a grande promoção desse evento. Mas pra participar da promoção desse sábado e da promoção da luta entre Charles e Holloway, já cria sua conta na Stake, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado, e quando pedirem um código, coloca lá Figueiro UFC tudo junto. Além disso, deixei lá uns palpites, umas opções interessantes para vocês apostarem nesse final de semana. Mas vamos à primeira notícia. A luta entre Ilia Topuria e Justin Gaethje pode ter sido cancelada, ou pelo menos ela não vai acontecer na Casa Branca. Quem comentou sobre isso foi o repórter Álvaro Comeneiro, que vocês já sabem é bem próximo ao Ilia Topuria. E da mesma forma que ele trouxe a notícia que a luta estaria sendo negociada para a Casa Branca, ele agora informa que as chances dessa luta acontecer lá diminuíram drasticamente, simplesmente por fatores geopolíticos. Segundo Álvaro Comeneiro, parece que os assessores do Donald Trump não estão muito confortáveis com a ideia de colocar um lutador georgiano lutando na Casa Branca, justamente enfrentando um adversário americano que tem altas chances de ser nocauteado. Pois é, esse evento celebra a independência americana, 250 anos da independência americana, e parece que existe esse temor de ter como luta principal um duelo onde o cenário mais provável é o hispano-georgiano nocautear um americano em plena Casa Branca. Tá, mas se for esse o caso, se for isso que tá impedindo essa luta de acontecer, então é melhor nem ter evento na Casa Branca. Porque de um jeito ou de outro, se é pra colocar um americano na luta principal, em qualquer cenário possível, o americano vai ser o azarão. Qual seria a outra alternativa? Alex Poatan contra John Jones? Um John Jones que tá com problema no quadril e sem lutar há quase 2 anos? Existe uma grande chance também do Jones ser nocauteado pelo Poatan. E aí vai ser pior ainda, vai ser o GOAT americano de um esporte sendo nocauteado por um brasileiro. Ou então vai ser o quê? Khamzat Chimaev contra Sean Strickland? Um americano extremamente patriota sendo amassado por um russo? Pois é, se motivos geopolíticos estão impedindo uma luta de acontecer na Casa Branca, então é melhor nem realizar esse evento. Porque o cenário onde o UFC se encontra hoje não é muito favorável para os americanos. Só existe um homem americano com cinturão atualmente, que é o Justin Gaethje, e esse cinturão é interino. De campeões lineares, só tem a Kayla Harrison, que vai enfrentar Amanda Nunes, literalmente a maior lutadora do esporte. Mas voltando, o Álvaro Comeneiro disse que as chances diminuíram, mas que a luta ainda não foi cancelada e que o plano original, pelo menos por enquanto, é que essa seja ainda a luta principal do UFC na Casa Branca. Agora, outra luta que, pelo visto, sequer vai ver a luz do dia é o combate entre Islam Makhachev e Kamaru Usman. Durante mais uma edição do podcast Pound for Pound, que é aquele programa que o próprio Kamaru Usman faz com Harry Cejudo, o ex-campeão dos meio-médios revelou que tentou fazer acontecer a luta dele contra o Islam Makhachev. Mas parece que, por enquanto, essa luta não vai acontecer, já que o próprio Usman revelou que Hunter Campbell, braço direito do Dana White e, digamos assim, o primeiro-ministro do UFC, se o Dana White for o rei, já descartou essa possibilidade, disse que a luta não vai acontecer agora, o que aumenta aquele rumor de que o próximo adversário do Islam Makhachev vai de fato ser o Ian Garry, que já tá se preparando lá na Geórgia. Por outro lado, Hunter sugeriu uma luta bem interessante para o Usman, que acabou sendo negada. Ele tentou fazer Kamaru Usman contra Dricus du Plessis no peso médio, mas no fim das contas, o Kamaru Usman não quis essa luta e seguiu em frente. Por enquanto, continua sem luta marcada e, pelo visto, não vai disputar o cinturão nem tão cedo, nem do meio médio e nem do peso médio. Falando em cinturão, Diego Lopes, que acabou de disputar o título contra o Alexander Volkanovski, participou de uma entrevista lá com Laerte, e nessa entrevista ele comentou a possibilidade de subir para o peso leve. Ele disse que primeiro quer ver o que é que o UFC tem para oferecer para ele antes de tomar a decisão definitiva. Mas é um caminho natural para o Diego Lopes, principalmente agora que ele já perdeu 2 vezes para o atual campeão, Alexander Volkanovski. Lógico que ainda tem lutas interessantes na categoria dos penas, e considerando que o Volkanovski já tá com uma idade mais avançada, em outras palavras, mais perto do fim da carreira do que do início, talvez, se o Diego Lopes esperar mais um pouquinho, ele ainda possa ter outra chance pelo cinturão a
médio e longo prazo. Mas é uma possibilidade que até a gente já debateu lá no MMA hoje. O Diego Lopes, ele não corta muito peso, ele não tem muita massa muscular. Então se ele der uma encorpada, pode ser que ele faça frente lá na categoria dos leves. Até porque ele é bem grande para a categoria dos penas. Ele só não tem muita massa. Quem não gostou muito dessa ideia foi o Melk Costa, que tava querendo uma luta com ele e já comentou no post do Laerte, dizendo que, se for pra subir, ele vai junto, pra lutar com o Diego Lopes. Agora eu queria comentar um pouco sobre o Conor McGregor. Vocês viram que nessa semana foi anunciada a luta entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao, a revanche que vai acontecer em setembro, luta profissional de boxe, e isso me levantou a seguinte questão. A gente sabe que o Conor McGregor também tá querendo voltar, e pelo andar da carruagem, parece que ele só vai ter mais uma, no máximo 2 lutas no UFC. E ele já disse que o plano dele, ele quer muito competir no boxe sem luvas ou explorar o livre mercado. Tendo em vista agora que o Floyd Mayweather tá saindo da aposentadoria e tá se arriscando um pouco mais, fazendo inclusive uma revanche contra um dos adversários mais difíceis da sua carreira, será que agora não surge uma oportunidade de fazer outra revanche? Uma revanche contra o Conor McGregor? E que esse seria mais um motivo pro Conor querer encerrar logo seu vínculo com o UFC e partir pro livre mercado, poder explorar aquela que foi a luta que mudou sua vida? Se o Floyd tá disposto a enfrentar o Manny Pacquiao, eu não duvidaria que, se o Conor McGregor tiver com contrato livre, ele também abra essa exceção de enfrentar de novo o Conor McGregor. Até porque Pacquiao e McGregor foram os adversários que mais renderam grana para o Floyd Mayweather. Foram literalmente os 2 maiores pay-per-views da história dos esportes de combate. E aí, será que agora o Conor não fecha uma luta com o Carlos Prates para encerrar logo seu vínculo com o UFC e assim partir para uma possível revanche contra o Floyd? Bom, eu tava pensando nisso, resolvi compartilhar esse pensamento que eu tive. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.